O Rio Grande Record de hoje recebe o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, para falar sobre os desafios enfrentados neste 2023 e sobre os projetos e planos para o ano novo que vem chegando, já está batendo a nossa porta. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Rio Grande Record. Simone, a alegria está contigo, com os telespectadores, e vamos falar sim de desafios. Eu sempre acho que os desafios são momentos de oportunidade de você tomar decisões que já deveria ter tomado antes. Às vezes não só no nosso governo, mas de governos também anteriores. Então eu sou um governante que enfrenta muito bem as crises e acho que tem que ter diálogo, tem que ter construção, tem que ter transparência e tem que apresentar soluções. A população, ela não quer olhar para trás, ela quer olhar para frente. Então é dessa forma que a gente governa. Acho que esses 3 anos a gente tem muitas entregas e tem muitos nós que não conseguimos desatar, porque você não resolve em 2, 3 anos aquilo que está atado há 50 anos. O Brasil urbano, essas problemáticas que nós vivemos hoje das periferias, eles nasceram na década de 70, 80, 90, 2000, estamos em 2023. Então tu tem muitas cidades dentro da cidade. Então, cidade que o serviço público chegou, bom, ótimo, outro excelente, outro precário e outro quase não tem serviço. Então, esse é o desafio do prefeito de uma cidade. Então, estamos trabalhando muito, mas com muita esperança de um ano novo também. 2023. Quando a gente fala em 2023 e fala sobre desafios, inevitável não falarmos sobre os eventos climáticos. Sim. A força da natureza trouxe muitas mortes para o Rio Grande do Sul, devastou cidades gaúchas e Porto Alegre foi uma cidade que sofreu forte impacto, com grandes prejuízos, em função aí de uma das enchentes históricas que aconteceram. Sim. Como está a situação hoje em Porto Alegre, em termos assim do que ainda precisa ser refeito e em termos de prejuízos, de perdas, o que se viveu nesse período em função do El Niño, prefeito? Simone, eu acho que a primeira questão é que os governos, eu digo União Federal, Estados e municípios, têm que dar as mãos para essa agenda climática. Nós, isoladamente, não conseguimos enfrentá-la, né? E ela veio nesse novo normal. Então você tem que ter prevenção, e aí tu tem ferramentas para isso, tem que ter tecnologia para melhores tomadas de decisão, e você tem que ter uma agenda de adaptação, né? Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, né? Nós temos hoje em Porto Alegre 82 mil pessoas que moram em área de risco. O que é uma área de risco? É onde alguém não pode morar. É o pé do morro, é a beira de um arroio, é um local, né, de aterro sanitário que aconteceu. As pessoas não chegaram lá porque quiseram, porque elas não tiveram outra oportunidade. Então, entre as adaptações que nós temos que fazer, a questão do plano, né, de combate ao gás carbono, a questão dos alagamentos, a questão das áreas de topo de morro, tudo isso tem que ser um plano de adaptação. Então, acho que Porto Alegre conseguiu, né, nessa resiliência que tem. Nós melhoramos a defesa civil, botamos 30 pessoas para dentro. Nós agora contratamos um serviço de microclima que vai ter espalhado pela cidade, porque às vezes chove mais no Sariti, menos no Belém Novo, ou o contrário. Então, isso vai melhorar um pouco. A defesa civil também está criando um sistema com orçamento participativo de colaboração, porque, para mim, esse é o primeiro impacto que você tem que resolver, é a população confiar no governo, o governo trabalhar com a população, para você fazer uma prevenção, porque há, por exemplo, cidades que têm um sistema de alarme. Então, a gente pode chegar lá agora, eu não posso botar um alarme que seja falso. Eu tenho que ter uma tecnologia que, quando o alarme bater, as pessoas têm que saber, olha, está chegando o vento forte, está chegando a tempestade. Eu tenho que tomar decisões junto com o governo. Então, são muitas ações que precisam ser feitas e o dinheiro é absolutamente limitado. Mas a agenda climática talvez seja a agenda principal, né, que o Brasil tem que enfrentar a partir do ano que vem com fatos concretos. O que não dá é para sobrevoar as áreas atingidas, ter discurso e depois, quando acontecer de novo, fazer outro sobrevoo. Isso não dá mais, né? Então, tu tem que ter uma governança olhando para frente. O senhor fala sobre enfrentamento e eu gostaria de abordar um assunto que é extremamente já cansativo, digamos assim, para a população. E eu lhe pergunto como fiscalizar e mais, como combater uma situação que já parece de abuso por parte das operadoras de telefonia e também da fornecedora de energia elétrica, de cabos arrebentados, soltos.
trazendo aí uma situação de muito transtorno e principalmente de muito perigo para quem circula, seja a pé ou de carro, enfim, com um veículo. Como combater isso? Como a prefeitura pode, tendo esse conhecimento, essa ciência do que está acontecendo, cobrar isso e fazer com que essa situação se modifique? Simone, esse é um tema que vem da minha vereança ainda, depois vice-prefeito e hoje prefeito. Bom, primeiro tem uma legislação nacional que precisa ser mudada, obrigando as operadoras que elas têm que enterrar fios. Porque enterrar fios significa mais recursos, né? Então, essas concessionárias, elas são sob a égide de uma legislação que precisa ser mudada. Eu defendo aqui em Porto Alegre que a cidade nova, ela precisa estar com fios enterrados. E você precisa ter um plano para poder resolver para trás. Agora, este mês de janeiro, que vai entrar agora rapidinho aí, eu estou combinado com a Equatorial Sede, nós começamos os mutirões de cortar alguns fios e também botar aquelas presilhas nos que são legalizados e tirar os que não são legalizados. Então, isso foram muitas reuniões, o Ministério Público esteve envolvido com isso, a AGEX esteve conosco, até que enfim nasceu esse acordo. E a gente vai começar a operar. Agora, a cidade tem 2.800 quilômetros de ruas, avenidas, becos, você não resolve um passivo. Agora, segurança, estética da cidade, urbanisticamente, é um negócio de ter uma cidade bonita, arborizada, extraordinária, mas esses fios, olha, eu me dói o coração e eu tenho alicate dentro do meu carro. Quando eu vejo que é das telefônicas, eu vou lá e corto, porque se é de alta tensão ou baixa tensão, não dá para ser. Então, eu inclusive estou contratando agora eletricistas pela MISURB para poder cortar esses fios. Agora, isso nós vamos fazer com as operadoras, porque elas serão notificadas, porque isso vai dar ação na justiça, porque nós vamos cortar fios que pode, por exemplo, chegar num hospital, pode chegar num comércio. Agora, elas são ruins de negócio, as operadoras, são muito ruins de negócio, muito ruins, tá? Porque elas não obedecem, elas acham que tem vida própria. Nós estamos realmente uma governança que não é fácil, mas eu tomei atitude, vamos dar um passo à frente, e esse assunto está na nossa pauta e nós vamos enfrentá-lo, não? Eu sei que um outro assunto que está em pauta, inclusive o senhor tem feito recentemente reuniões para criar um movimento para tentar resolver isso, né? É a falta de abastecimento de água em Porto Alegre. É um assunto recorrente, sim, é um problema grave. Comunidades ficaram sem água, ficam sem água, porque a gente, sim, sabe que falta estrutura. E aí, como é que fica, sim, isso, prefeito? A gente sabe que é um problema antigo, que se, sim, repete todo ano, mas que algo precisa ser feito de maneira efetiva. Sim. Simone, o nosso tempo é curto, eu tenho que fazer o resumo do resumo. Nós temos falta de água em Porto Alegre há 20 anos. Nós temos 6 captações de águas de vários lugares aqui do Guaíba, sendo que uma delas é Belém Novo. Uma obra chamada Ponta do Arado, que aliás é um local muito emblemático, que vem da antiga família aqui da TV Guaíba, Record e Rádio Guaíba. Esta estação vai atender 300 mil pessoas e hoje nós produzimos 1.200 litros por segundo, ela vai passar para 2.000. Bom, esta obra, ela deveria ter vindo para a vida real em 2010, ela só veio em 2021. E, infelizmente, o consórcio, um dos consórcios que ganhou, são 7 obras, mas a maior obra, o consórcio quebrou e desistiu no meio do caminho. Eu tive que fazer uma nova licitação, que estou em fase D. Então, essa obra ficaria pronta no final de 2024, 2025, passou para o final de 2025, 2026. Então, eu agora estou contratando geradores, né, para poder não faltar, porque quando está no limite de tratamento de água, se tu faltar 10 minutos de energia, a caixa d'água fica vazia. Foi o que aconteceu conosco no dia 15, 16, 17. 4 horas de falta de energia, desarranjou o sistema Pitinga, Restinga, Lomba do Pinheiro, e que nós levamos 10 dias para resolver. Bom, esse é um aspecto. O outro, eu estou bem adiantado ali na Lomba do Sabão, onde é a Lomba do Sabão, divisa com Viamão. Nós já captamos água lá naquela lagoa do Sabão, interrompemos e estamos agora fazendo um estudo muito rápido para tentar captar água, porque esse período que não fica pronta a obra da Ponta do Arado, você levar água para a Lomba do Pinheiro. E também outras obras que estão em andamento, estações de bombeamento, mudança de rede. Agora, a cidade tem 2.800 quilômetros, portanto, você multiplica para um lado e outro,
5 mil e poucos de rede. Então tem redes velhas, rede que não suporta mais, então estoura energia que falta. Então teremos problemas sim, sempre, né? Mas você tem que diminuir isso, né? E essa governança está sendo feita. Só este ano, por exemplo, ano passado, ano retrasado esse ano, eu estou botando água para 50 mil pessoas de forma individualizada, mas faltam mais 100 mil pessoas que eu preciso individualizar a água. Quer dizer, então o DEMAI tem um déficit histórico, porque a cidade ele não cresceu de acordo com o crescimento desordenado. A pessoa foi lá, botou a primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, a 100ª, terceira, e a água não chegou. Então, a infraestrutura não chegou da mesma atuada que chegaram as pessoas. Eu agora tomei uma outra decisão, que foi, já faz o ano passado, naquelas áreas que estão consolidada a ocupação, que são áreas do município, eu estou dando título de propriedade mediante uma cooperativa, as pessoas pagam 60, 50 reais, 40, e com isso eu estou levando água e a luz está chegando. Então, agora, isso tem coisa que começou há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que tu não resolve da noite para o dia. Mas esse é um tema desafiador. Esgoto, esgotamento sanitário, a questão dos alagamentos e água é vida. Então, tem um desafio pela frente, mas nós estamos trabalhando, nós começamos com 6 caminhões de pipa no primeiro momento, chegamos a 21. Hoje, Simone, no final do ano, a gente tem pontualmente falta de água, mas nós não temos um local onde está faltando água para toda uma comunidade. Então, queremos pedir desculpa para os nossos irmãos que têm faltado água, mas nós estamos trabalhando fortemente para isso não acontecer mais. Prefeito, transporte público deve ser um assunto em pauta próximo ano de eleições, a privatização da Carrizo, o que as pessoas podem esperar? Primeiro, Simone, eu acho que o Brasil tem que criar o SUS do transporte coletivo. O que é isso? Você dividir responsabilidade entre União, Estados e município e quem bota dinheiro e quanto bota. O Brasil adotou uma política errática de apostar tudo no carro particular e não ter subsídio, não ter juro zero para comprar ônibus elétrico, metrô, VLT. O que é uma cidade boa para viver do ponto de vista da mobilidade humana? Você tem que ter vários modais, vários tipos de transporte. Então você tem bicicleta, você tem patinete, você tem lotação, você tem táxi, tem aplicativo, tem metrô. Você integra isso num bilhete único e um bilhete que caiba no bolso do cidadão. Isso não é a realidade no Brasil. Os sistemas são precários, cada um do seu jeito. Porto Alegre tem as suas dificuldades. Nós temos uma licitação que veio em 2016, veio pandemia, o sistema perdeu passageiro, a cidade depois da pandemia não é a mesma. Então, para manter a passagem nesses últimos 2 anos, a 4,80, eu tive que botar aí um bom dinheiro público, né, para subsidiar quem não paga o transporte. Tive uma renovação de 245 ônibus, isso ajuda muito, mas a frota tem 1.000. E a Carrizo foi vendida porque eu acho que o papel da prefeitura não é ser dono de empresa. Então, nós estamos esperando o CAD dar acordo, que é o organismo nacional que autoriza essas vendas. O investidor gaúcho, porto-alegrense, tem recurso para botar, vai ter uma frota mais nova. E nós tivemos um problema, não na nossa gestão, né, mas na gestão anterior, que fez uma compra de 98 ônibus da Carrizo e que todos os ônibus vieram com ar-condicionado estragados. E que esse assunto parou na justiça. Então, a nossa frota hoje da Carrizo está operando com pouco ar-condicionado, o que é ruim para um momento de verão como esse. Então, agora, não tem volta. A empresa vai ser entregue, temos que apostar no setor, na empresa que vai assumir e nós a boa fiscalização. Agora, paradas novas estão acontecendo, já são quase 500, 12 ônibus elétricos que custaram 40 milhões de reais, que eu já paguei no final de ônibus para mostrar de que esse é um caminho sem volta de sustentabilidade, de qualidade e que dialoga com a agenda de sustentabilidade, Simone. Agora, o transporte público brasileiro não tem saída se não tiver uma política pública, como tem o SUS da saúde, como tem o SUAS da assistência social, ou o Fundeb da educação, que são políticas que independem de governo, elas são perenes. Então eu sei que o SUS no final do mês, eu sei a quantidade de dinheiro que vem, que eu posso governar com ele. Agora, quando você está dependendo de pires na mão, para toda vez que assume o governo, você diz, olha, vamos resolver a questão do transporte, esse não é o caminho para melhorar a vida da população. E sem mobilidade humana não há cidade. A cidade não funciona, não tem comércio, não tem saúde, a cidade não funciona sem o ir e vir. Então, se tem um tema
que é central para uma vida boa numa cidade, chama-se mobilidade humana. Não? Planos para 2024 para o político Sebastião Melo? Levantar cedo, dormir tarde, acelerar mais, cuidar da zeladoria, da inovação, do empreendedorismo, das pessoas, do social. Ou seja, não vou inventar roda, Simone. Acho que não espere eu mudando o governo em 2024. Espere o Melo. Eu fiz uma coisa diferente. Porque e para as eleições? No dia 1º de 2021, qual é a regra, geralmente, dos governos? Assume e fala mal do outro 2 anos. No terceiro ano, diz, olha, agora eu botei dinheiro. No 4º ano, eu sou candidato à reeleição. Eu fiz tudo diferente. Eu comecei embalado no dia 1º de janeiro. Aliás, foi no Mário Quintana que eu comecei a governança, limpar o arroio. Depois fui para o Lami, depois fui para Ipanema. O Melo político 2024, além de gestor, bom, eu vou decidir se vou concorrer à reeleição ou não. Essa é uma decisão que, para mim, ela tem que ser avaliada em março, final de março, na janela onde vai haver muita mudança. Eu acho que toda essa dificuldade agora, chuvarada, cheias, falta de água, tudo que está acontecendo, eu, sinceramente, não é momento de tratar de reeleição. Tem momento para isso, então nós vamos tratar disso agora. Eu posso ser candidato, posso não ser candidato. Né? Eu acho que o projeto ele é maior do que uma candidatura. Eu faço parte de um projeto. Bom, posso ser candidato ou posso ter um parceiro que vou apoiar, uma parceira que vou apoiar. Não. Prefeito Sebastião Melo, quero agradecer a sua presença conosco aqui no Rio Grande do Record, nesse finalzinho de 2023. Desejar um feliz 2024 para sua família, para toda a sua equipe, para a administração pública. E vou pedir para o senhor encerrar rapidinho, deixando um recado para quem está nos acompanhando aí, os porto-alegrenses. Simone, obrigado pela oportunidade, sabe que eu gosto muito da Record, gosto muito da programação de vocês. Eu quero desejar muita esperança, muita mudança de coisa boa. Sou um otimista com o Brasil, acho que nós temos muitos desafios, mas nós temos muitas oportunidades. Esse é o país do futuro e é com essa alegria, desse jeito, que nós queremos entrar o ano. Quero convidar para o Réveillon. Né? Na passagem do ano, vai ser na beira do gasômetro, vai ser legal, vai ser bonito, tem uma programação cultural fantástica, Escola Restinga, tem Alma Gaudéria, tem Fundo de Quintal e tantas outras ações. Venha para o Hora do Guaíba, traga a sua sacolinha, bote a garrafinha lá dentro, o lixo lá dentro, leva para casa, porque cuidar da cidade é importante. É importante. Né? Obrigada pela sua participação. Então, essa entrevista com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falando sobre os desafios enfrentados em 2023 e sobre os planos para 2024.